Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: ainda é útil um jornal impresso no Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o PCBR conseguiu algo fundamental, que é colocar nas ruas o seu jornal O Futuro, né? O jornal já foi para os estados. Você vai estar vendo aí em breve brigadas de jornais de militantes do PCBR vendendo em terminais de ônibus, estações do metrô, mercados públicos, portas de fábrica, de empresa, de escola, de universidade, etc, etc. Em breve vai ter uma dinâmica de assinatura do jornal. Assim que eu publiquei a matéria da página do PCBR mostrando que o nosso jornal está pronto, muita gente veio perguntar, só esperar um pouquinho que vai ter em breve. E aí, antes do Twitter ser derrubado, né, por Xandão pelo STF, inclusive, segunda-feira teve vídeo, né, sobre a disputa entre Xandão e Elon Musk. Botem na tela, Maxwell, por favor, confiram lá o vídeo. Como era esperado, muita gente falou que sair de jornal impresso não serve mais, não adianta mais, por aí vai, porque é internet, ninguém lê mais jornal, etc, etc, etc. Vamos aqui fazer um debate importante sobre o tema. Primeira coisa que eu sempre destaco, veja, toda inovação tecnológica na sociedade capitalista, ela tende a gerar uma ideologia do novismo, né? A ideologia da novidade extrema e absoluta, como se agora, finalmente, a gente vai ter uma transformação total das relações humanas, porque surgiu uma nova tecnologia e tudo, absolutamente tudo, vai mudar. A cada inovação tecnológica, a gente tem delírios, exageros e coisas desse tipo, e que vão se sucedendo. Por isso que é importante conhecer a história, sabe? Porque, veja, desde a prensa de Gutenberg até o surgimento do rádio, o papel foi o principal meio de comunicação, né? O jornal, o principal meio de comunicação não oral. Importante destacar isso. Então, folhetins, livros, panfletos e por aí vai dominaram no máximo a tecnologia, a comunicação humana não oral. Quando surgiu o rádio, gente, tinha gente dizendo que o rádio iria aposentar o jornal, que ninguém ia querer mais saber de jornal, que ninguém ia querer mais saber de livro. Quando surge a BBC de Londres, o que era dito era que o presidente da BBC seria o homem mais poderoso do mundo, porque ele ia ter uma capacidade de entrar nas casas das pessoas, de falar diretamente com elas, sem elas precisarem sair de casa. Pense o seguinte: antes do rádio, as pessoas, para ouvirem um discurso, né, um discurso que circulasse em multidões, elas precisavam se reunir no lugar, né? Precisavam se reunir no lugar para ouvir aquele discurso. No máximo, aquele discurso poderia ser repassado depois por via oral, né, uma pessoa falando para outra, ou em papel, em folheto, em folhetim, jornal, por aí vai. Isso foi uma novidade radical na comunicação, o surgimento do rádio, né? Então tem gente que dizia que ia acabar o jornal. Não acabou. Assim como não acabou a importância da oratória, a importância da capacidade de falar diretamente para as multidões, em discursos, em comícios, em reuniões públicas, em greves, em passeatas e por aí vai. Se dizia que se ia acabar, sabe? Aí quando surgiu o cinema, mesma coisa, é a capacidade de... Quando surgiu o cinema, um dos discursos que apareciam é que aquilo ia acabar com a imaginação humana, porque já que você tem um cinema, para que você vai ler um livro? Porque você vai ler um livro de literatura. Se está tudo ali projetado na tela, o fantástico, o épico, o mágico, o inacreditável, o fora da realidade, e você não precisava mais projetar na sua mente a partir da literatura. Aquilo estava ali na tela, pronto, acabado, pronto enquanto imagem, pronto enquanto movimento, enquanto realidade. Então é o fim da literatura, e a literatura não acabou, o jornal não acabou, e por aí vai. Quando surgiu a televisão, mesma coisa, é o fim dos jornais, é o fim dos livros. Tinha um debate na Europa, por exemplo, nos anos 60 e começo dos anos 70, que a televisão ia pôr fim ao hábito de leitura, porque a dinamicidade da televisão criava uma situação em que, para você ter acesso a telejornais, para você ter acesso ao filme, a uma história, a um conteúdo geográfico de um país, de uma região, enfim, tudo que era suprido pela literatura, pelos livros, pelo papel, a televisão agora estava apresentando com dinâmica, com movimento, com imagens e por aí vai. E assim,
também não acabou, sabe, gente? Então, acho que a primeira coisa, é preciso ter muito cuidado na hora de se avaliar o impacto de inovações tecnológicas, viu? Há um filósofo brasileiro, o Álvaro Vieira Pinto, que escreveu um livro em 2 tomos gigantescos, o conceito de tecnologia, que ele faz um debate sobre o maravilhamento, né, que a tecnologia produz. Outro autor muito importante, que tem semelhanças na reflexão com o Álvaro Vieira Pinto, que é o Steven Meszaros, no livro O Poder da Ideologia, também faz um debate como toda vez que surge uma transformação tecnológica importante, há, isso palavras minhas, não do Meszaros, um certo abestalhamento, né? Eita porra, tecnologia agora, tudo vai mudar. E assim, calma, gente, sabe? Fundamental ter calma. Veja, o jornal no Brasil caiu em desuso, não foi por causa de inovações tecnológicas, foi porque no Brasil, a partir dos anos 80, surge uma cultura anti-leninista. Anti-leninista, né? Esse debate aqui é muito longo, não dá para fazê-lo, nem é o objetivo desse vídeo, mas se deixou de ter como prioridade aquele modelo clássico do leninismo, que é ter um jornal ou jornais para fazer agitação e a revista teórica, um trabalho editorial firme e consistente para fazer propaganda. Então você pega, por exemplo, os maiores partidos, né? O PT, por exemplo, o PSB, quando era de esquerda ou de centro-esquerda, o PCdoB, o PDT e tal, foram partidos que deixaram de ter veículos de comunicação oficiais como o jornal, né? Simplesmente acabou. Isso acabou na esquerda brasileira de maneira geral, salvo as exceções. É curioso como as organizações que conseguiram manter isso, como é o caso, por exemplo, do MST, que sempre teve ali na sua órbita um trabalho editorial muito bom, a partir da expressão popular, e um trabalho de agitação também muito bom a partir do site, né, Brasil de Fato, e do jornal Brasil de Fato. O MST, por exemplo, conseguiu manter uma lógica de formação de quadros, uma lógica de linha política própria, uma lógica de produção teórica própria, sem depender da Universidade Portuguesa para formar seus quadros. Está diretamente associado a eles terem conseguido manter uma estrutura própria de agitação e de propaganda num formato clássico leninista, viu? Formato clássico leninista, jornalzinho ali, pá, e aí combinado com o site, inovação tecnológica, então o jornal tem que estar conectado com o site, mais um trabalho editorial sistemático, então não tem, até onde eu saiba, né, o MST nunca teve uma revista teórica no formato clássico do leninismo, pode ser equívoco meu, se for, alguém me informe aí por favor, mas a expressão popular sempre cumpriu bem esse papel, né, de um trabalho de propaganda. E aí, veja gente, foi por isso que o jornal caiu em desuso no Brasil. Mas aí, vamos fazer um debate aqui concreto. Acho que a primeira coisa é informar sobre a realidade do nosso país. Gente, não estamos na China. O nível de conectividade no Brasil é muito baixo. Veja, segundo dados de um estudo feito pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o nome do estudo é Conectividade Significativa, propostas para mediação e o retrato da população no Brasil. Uma matéria muito boa sobre esse estudo saiu no site Poder 360. Coloca aí na tela, Maxwell. Esse site mostra, aliás, o estudo mostra que 57% dos usuários do Brasil não têm acesso pleno à internet. O estudo ele cria uma escala com 9 itens para definir a qualidade do acesso à internet no Brasil. Então ele não está falando só do número absoluto de pessoas que têm ou não acesso à internet. Ele está falando dos diferentes níveis de qualidade desse acesso à internet. No Brasil de hoje, e aí depende muito da metodologia do estudo, os números variam. Algumas pessoas falam em 20 milhões de brasileiros sem acesso nenhum à internet. Outros estudos já falam em 25 milhões, outros falam em 30, outros falam em 33. Então os dados variam de acordo com o critério que você for usar, perfeito? Porque, por exemplo, pode ser que você use como critério se a pessoa tem um pacote de dados ridículo, medíocre, e aí tem um WhatsApp, nem sequer consegue baixar vídeo, mas consegue mandar figurinha e mandar texto e mandar áudio. Tem algumas pessoas que consideram isso acesso à internet, alguns estudos, aliás. Outros não. Então os critérios variam, mas o Brasil ainda tem milhões de brasileiros sem acesso à internet. Regular a internet, que não pagam conta online, que não tem aplicativo de banco online, que não pedem comida online, que não tem Uber, iDrive, não sei o que, enfim, que o setor de serviços, a busca de informação, etc, etc, simplesmente não passou ainda para o virtual, continua analógico, presencial, como era 10, 15 anos atrás. Aliás, daí, se você for fazer um critério mais fino da qualidade desse acesso, esse estudo que eu citei diz que 57% dos brasileiros não têm acesso pleno à internet. O que significa isso? Significa uma qualidade de acesso à internet precário, o serviço é caro, é inconstante, tem um baixo número de dados. Então a pessoa, por exemplo, se quisesse, não conseguiria assistir um vídeo no YouTube de 1 hora,
porque seu pacote de dados não permite. Então a primeira coisa é que você, se quiser fazer um debate de que a internet ela coloca fim à funcionalidade do papel enquanto meio de comunicação, você não pode perder de vista, você tem que dar uma explicação muito boa de que, preste atenção, de que a internet tira a funcionalidade do papel, mesmo existindo milhões de brasileiros sem acesso praticamente nenhum à internet e mesmo metade da população brasileira tendo acesso precário à internet. Repito, não estamos na China, que praticamente aboliu o dinheiro porque tudo é virtual agora, né? Então, coitada de quem tinha casa lotérica na China, se isso existia. Mas por um negócio como casa lotérica não faz sentido mais na China, porque tudo é virtual, tudo é pago em chat, tudo no celular, não sei o quê. Até taxista sem motorista já tem, né? Só o carro dirigindo lá e você bota pelo celular. E restaurante sem garçom, não sei o que, tudo pelo celular, QR Code, não sei o que. Não estamos na China, gente. Sabe? Essa é a primeira coisa. Alguém pode dizer assim, Jones, mas o fato de que as pessoas não têm acesso à internet não faça com que elas queiram ler. Aí, de novo, eu preciso conhecer a história do país, a história do movimento comunista. O jornal, dentre outras coisas, sempre foi um instrumento de estimular a leitura no seio da classe trabalhadora. Então, em várias experiências comunistas, o jornal, por exemplo, foi um meio de alfabetização da classe trabalhadora. Os comunistas, no pré-golpe de 64, faziam várias campanhas de alfabetização. O PT, nos anos 80, fazia várias campanhas de alfabetização, quando, inclusive, organizações comunistas no interior do PT e alguns grupos trotskistas ainda tinham a arquitetura clássica de uma organização leninista, do jornal, de agitação, da revista de propaganda, e faziam alfabetização. O PDT, em algumas regiões do Rio de Janeiro, nos anos 80, também fazia campanhas de alfabetização. Isso se repete na China, isso se repete no Vietnã, isso se repete em Cuba, isso se repete nos países africanos. Então, dizer que a classe trabalhadora hoje não tem a prática de leitura como algo muito forte, então, se não tem acesso à internet não significa que vai querer ler. Pô, isso é óbvio inclusive antes da internet. Né? Boa parte do trabalho de agitação dos comunistas a partir do jornal passa também pela perspectiva de desenvolver o interesse, o gosto e o hábito pela leitura como forma de ampliar o universo cultural da classe trabalhadora e elevar seu nível de consciência. Então, assim, gente, alguns comentários que eu vi no Twitter mesmo antes do Xandão derrubar, com todo respeito assim, a quem fez, as pessoas às vezes descobrem que a roda é redonda. Sim, gente, a classe trabalhadora hoje no Brasil, grosso modo, não tem hábito de leitura. Mas assim, no passado, o PCB já teve o segundo maior complexo de comunicação do Brasil, no começo dos anos 50. Só perdia para o grupo do Assis Chateaubriand. Veja, no começo dos anos 50, em média, 60% da população brasileira era analfabeta. Em algumas capitais, como Recife, Fortaleza, o índice de analfabetismo atingia 70%. E mesmo assim, o PCB vendia por mês mais de 400 mil jornais numa época em que, só para vocês terem uma ideia, se a gente voltar para 1950, o Brasil tinha só 51 milhões de pessoas. O PCB chegou a vender por mês 400 mil jornais. Vocês entendem isso? Com uma média de analfabetismo na casa dos 50% a 60%, em várias capitais chegando a 70% a 80%, sabe? Então, assim, não é também uma questão de analfabetismo, é inclusive índice de sucesso do trabalho de massas que, em meio a uma população analfabeta, você consiga ir desenvolvendo o hábito de leitura e, inclusive, combatendo o analfabetismo, conectando também a agitação comunista com práticas de educação popular. Percebe? Porque, assim, organizar a classe trabalhadora não é só, aliás, nem é fundamentalmente dizer para ela votar em candidato X e Y, ou formalmente ela está no movimento também. É conseguir dar os meios de autonomia intelectual e teórica para, dentro das possibilidades do capitalismo, a classe trabalhadora cada vez mais conseguir pensar, conseguir formular, enquanto classe, enquanto cada indivíduo também da classe. Então, assim, falar do baixo hábito de leitura da classe trabalhadora, assim, não faz sentido, desculpa, gente. Sabe, é surreal, assim, surreal. Imagina, assim, você chegar e dizer pro Paulo Freire, não duvido que vai ter um filme, né, do Paulo Freire aí, que o Wagner Moura vai interpretar, inclusive alguém me chama aí pra fazer um personagem comunista que atuava junto com o Paulo Freire aí, que eu tô disponível, viu? Tô disponível pra atuar. Aí imagina você chegar pro Paulo Freire e dizer assim, ei, Paulo Freire,
Porra, bicho, vai tomar no cu, pô. Para de querer alfabetizar o povo, pô. O povo é analfabeto, deixa isso pra lá, tá ligado? Pelo amor de Deus, né, gente? Assim, vamos se respeitar. O terceiro argumento é que, veja, eu simplesmente não consigo compreender o antagonismo que existe entre jornal e digital, entre o papel e o digital. Alguém fala assim, mas Jones, tem que dar prioridade e tal. Não, veja, você pega públicos diferentes, ou então mesmo um público em momentos diferentes, né? Acessar um site de notícias você consegue fazer a qualquer momento. Você consegue fazer enquanto está no banheiro, fazendo cocô, você consegue fazer no metrô, você consegue fazer no ônibus, você consegue fazer em casa, no computador, no celular. E aí uma notícia que passa no Zap, uma imagem, um meme, um videozinho curto explicando alguma coisa, um story do Instagram e por aí vai. E você também pode ter o jornal para situações semelhantes ou diferentes, pegando públicos diferentes. Então, assim, eu simplesmente não consigo. O único argumento que volta e me aparece é a economia de esforço, né? No sentido de que se gasta muita energia para produzir um jornal físico, isso poderia ser dedicado a um trabalho melhor no digital. Já eu acho que não. Eu acho que são as coisas concomitantes. Um bom trabalho no digital vai necessariamente ajudar a produzir um bom jornal, e um bom jornal vai necessariamente ajudar a fazer um bom trabalho no digital, por exemplo, em termos de sites de notícias. Porque para montar um jornal, entre outras coisas, a editoria do jornal recebe várias e várias matérias. Nem todas vão para o jornal. Todas as matérias que sobram, por exemplo, são necessariamente alimentação para o site. Assim como as matérias que estão no jornal são alimentação para o site. Ou matérias que vão primeiro para o site podem ir depois para o jornal. Então, em termos de produção de notícias, produção de reflexão, produção de conteúdo, os conteúdos não são antagônicos, embora você precise fazer adaptações de linguagem, por aí vai. Enfim, eles são adaptáveis, né? E um pode estar conectado ao outro. O jornal chamar para ver o site chamar para fazer assinatura de jornal, para divulgar o jornal e por aí vai, sabe? Inclusive, o ideal é misturar os dois. Uma eficiente agitação e propaganda no digital, inclusive pegando para quem está mais socializado essa cultura digital, e também um trabalho presencial com jornal. Além disso, veja, gente, o digital ele tem limitações que são muito importantes e que influem na sociabilidade do ser humano, que a gente nunca pode esquecer. O que é, por exemplo, um militante que ajuda a divulgar o digital? É alguém que compartilha, que divulga conteúdo do site da sua organização, as produções de mídia digital e por aí vai. Só que esse ato é necessariamente um ato que não é social, no sentido de que você vai estar em casa, você compartilha no story do seu Instagram, nos grupos de Zap que você participa, na sua página do Facebook, do Blue Sky. Lembrando que eu não tenho conta no Blue Sky, vão que aparecer lá que meu nome é fake. No Blue Sky, no TikTok, em qualquer porra dessa. Veja, você não está conversando diretamente com as pessoas. Normalmente, claro que você pode estar numa conversa, abrir o celular, mostrar a notícia, puxar o assunto, mas normalmente você não está conversando com as pessoas. Você não está tendo que aprender a falar em público. Você não está tendo que aprender a falar com públicos específicos. Até porque, a não ser que você seja um comunicador, comunicadora digital, que se preocupe em fazer um monitoramento das suas redes para entender quem é que segue você, quem é que está vendo seus stories e tal, grosso modo, a gente não tem uma visão sociológica de quem está nas nossas redes sociais e está acompanhando o conteúdo que a gente está compartilhando. Então o digital ele é importante, mas ele tem um elemento de impessoalidade que a gente nunca pode esquecer. Além de que não existe cadeia de distribuição logística no digital, no sentido de que saiu uma matéria nova no site da organização, aí desce a orientação que todos os militantes vão compartilhar. Beleza, isso não tem um trabalho nenhum em termos de coordenação de organização. Já com o jornal, que você vai fazer brigada, gente, você aprende a falar em público, você aprende a conversar com as pessoas, você aprende a responder dilemas do senso comum, você aprende como falar no metrô, como falar no ônibus, como falar numa porta de fábrica, numa porta de empresa, como falar com trabalhadores de telemarketing, como falar com estudantes da universidade, como falar com trabalhadores da enfermagem na porta de um hospital, por aí vai. Você aprende a falar, você aprende a se comunicar, você aprende a se expressar, você ganha um traquejo na conversa com o público. E aí, isso é muito importante. Isso é muito importante para não ter episódios patéticos, como a gente viu, por exemplo, na eleição de 2018 e 2022, de gente que nunca entregou um panfleto na vida, saiu na rua com as melhores das intenções para tentar virar voto, mas nem sabia falar com o povo porque nunca falou, porra. Porque nunca fez um trabalho de rua. Então, assim, eu era muito tímido.
Eu tinha dificuldade de falar em público, eu suava, ficava nervoso, às vezes gaguejava, ficava com a boca cheia d'água, não sei o quê. Eu aprendi a falar em público, dentre outras coisas, foi participando de panfletagem na rua e de brigada de jornal. Isso foi fundamental para mim, sabe? Eu até, inclusive, uma coisa que sempre dá certo, que é até pensar na expressão corporal, a forma como você vai chegar nas pessoas, a forma como você vai ter o primeiro contato, como é que você vai prender a atenção nos primeiros 10 segundos, que é pra pessoa não dizer, não, tô apressado, vai embora. Aprender a falar com o povo, aprender a lidar com o senso comum, aprender a prender a atenção das pessoas, aprender a adaptar sua linguagem para públicos diferentes. Você não aprende isso atrás de um computador, parasitando na internet, só na internet não, desculpa, não aprende. Isso você aprende na rua, no contato, percebe? Fora que, para distribuir um jornal para o Brasil inteiro, especialmente um país do tamanho do Brasil, precisa ter uma dinâmica de organização, uma dinâmica de logística muito bom. Isso fortalece a dinâmica organizativa da organização e quem distribui jornal distribui outras coisas também. Então você desconsidera tudo isso. Veja, agora nas campanhas eleitorais, por exemplo, na campanha agora em São Paulo, né, eu participo de alguns grupos de Zap, de debate, e um deles tem muita gente de São Paulo, né? E as pessoas falando, por exemplo, que na campanha do Boulos, muitos voluntários estavam com dificuldade de conseguir participar de panfletagem, de saber como entregar um panfleto, porra. Porque a galera não tem experiência, não tem traquejo de como, porra, entregar um papel, puxar um assunto, conseguir fidelizar o voto. Nesse caso, né, porque estamos falando de uma eleição, sabe? Então tudo isso, o jornal é fundamental para você aprender isso. É fundamental que, inclusive, vou dar outro exemplo. Vocês acham que você chega numa ocupação e aí você quer fazer um debate político com a galera, por exemplo, você acha que vai fazer o quê? Todo mundo abrir o celular para ver um vídeo meu no YouTube? Assim, isso não existe não, viu, gente? Sabe, galera, nem tem pacote de dados. Você acha que vai ter... Não, galera, todo mundo abre o celular aqui nessa notícia. Não, pô, é com um jornalzinho. Algumas pessoas têm dificuldade para ler. Outras sabem ler formalmente, mas não tem um hábito de leitura. Vai ver aquela arruma de letra. Aí começa uma leitura coletiva. Aí cada um fala o que entendeu. Aí sempre tem num grupo um ou outro, né? Que vai se destacar 2 ou 3 pessoas que vão ter mais facilidade de aprender o conteúdo. Essas pessoas podem começar a ser formadas como referência política, como quadro, e fazer um efeito multiplicador de estimular a leitura. E por aí vai indo, gente. Sabe? Às vezes se ignora que... Veja, e esse ponto aqui é muito importante. Às vezes se ignora que no trabalho digital você necessariamente está disputando só uma parcela da sociedade brasileira. Isso não significa nenhum tipo de caricatura de dizer assim, por exemplo, no meu canal só quem vê é gente de classe média. Isso é falso, um absurdo, sabe? Eu, inclusive, nas viagens pelo Brasil inteiro, encontro muita gente que é de favela, que é de família pobre e trabalhadora e tal, e que fala que ouviu falar do marxismo, que teve vontade de militar, que começou a ler, que leu o autor XY, que conheceu Clóvis Moura, Darcy Ribeiro, Rui Mauro Marinho, Vânia Bambirra, Domênico Losurdo a partir do meu canal. Mas é fato que quando você pega os dados sobre cobertura de internet no Brasil, quando você pega os dados segmentados por região, que regiões do país têm melhor cobertura de internet, você pega os dados também segmentados entre campo e cidade, você pega os dados entre nível geral de renda e formação mais qualidade da internet. Aqui na internet a gente está disputando necessariamente uma parcela da população, não toda a população. Então, por exemplo, meu canal nunca vai ser um instrumento para chegar de 10 entre 10 brasileiros. Nunca. Aqui na internet, a gente está disputando a cada 10 brasileiros uma fatia de mais ou menos 4. Mais ou menos 4, necessariamente. De classes sociais diferentes, níveis de renda diferentes, formações diferentes e tal, mas objetivamente, na internet, a gente está disputando a cada 10 brasileiros, em média, 4. Então, é preciso cuidado, é preciso olhar os dados com atenção, porque, veja, e aí, gente, tem gente que, às vezes, é curioso, né? Porque, às vezes, a direita é super inteligente e não erra nunca, ou às vezes tira a direita de otária. Vê só, a Universal do Reino de Deus, que é uma das organizações políticas de extrema-direita mais poderosas do Brasil, a Universal tem seu jornal. Aí vem cá, os caras têm a Record na mão, uma das maiores emissoras do Brasil. Os caras têm um portal R7, que é gigantesco,
tem uma porrada de rádio, tem produtora de cinema, tem a porra toda que vocês imaginarem, tem editora gigantesca, mas eles têm o jornal e fazem brigada de jornal em sentido leninista mesmo, assim. Roubaram a forma das esquerdas. Por que a Universal faz jornal? Porque eles são otários, né? Porque eles são otários, assim, vamos lá? É porque eles são otários. Eles não sabem, não, que o jornal é desnecessário, é isso mesmo, a Universal é otária, né? Porque o MBL resolveu fazer propaganda no sentido leninista, tem uma revista teórica impressa para fazer formação de quadros. O MBL tem uma revista teórica, você sabia disso? Inclusive eles vendem até bem e estão ajudando a formar vários quadros da extrema-direita, inclusive uma revista com um design interessante e tal, para falar das merdas dele, né? Mas é isso, eles têm uma revista teórica. O MBL, você acha que o MBL não sabe mexer nas redes sociais? Você provavelmente é do tipo que vai dizer que o MBL dá show nas esquerdas em termos de comunicação digital, beleza? Beleza, o MBL tem uma revista teórica. Ah não, Brasil Paralelo domina a internet. É verdade, mas todo documentário do Brasil Paralelo, aquele lixozinho fascista, pode reparar, eles fazem questão de divulgar uma porrada de livros e autores que vão servir como um complexo de referência para você terminar aquele documentáriozinho lixoso deles e você ir atrás de ler o autor, a autora reacionária que eles estão divulgando, o livrozinho safado e vagabundo que eles estão divulgando, fora os clubes de leitura, né, o clube de livro e pacote de assine isso, ganhe tal livro de presente, fazendo também propaganda a partir do papel. Então assim, gente, vamos lá. Acho que às vezes a gente precisa ser coerente, porque a mesma pessoa que vai dizer, precisa de jornal, mas não, porque a direita está dominando a gente tem que aprender com a direita. Quando você vai ver, a direita não abandonou a comunicação em papel, pelo contrário, a direita aplica com mais fidelidade que a esquerda o modelo clássico do leninista de agitação e propaganda, de jornal, uma revista teórica, mais trabalho editorial. Sabe? Peraí, gente. Assim, tem que ter o jornal, sim. Tem que ter o jornal, tem que ter a revista teórica, tem que ter o trabalho editorial, tem que ter também o trabalho de comunicação digital, tem que ter o trabalho jornalístico tradicional. Mirella, aqui que está aparecendo, vocês não estão vendo, mas ela trouxe um chá aqui. Mirella é minha companheira, né? Ela não gosta que eu fale companheira, não, que ela é contra isso. A minha fala, de jornal, ninguém lê jornal, tá errado. Eu falei pra ela, meu amor, você é uma mulher tão inteligente, com ideias erradas, sabe? Tem que ter jornal, gente. Tem que ter o jornal, tem que ter a revista, tem que ter o trabalho editorial, tem que pensar também no cinema, tem que pensar também na produção audiovisual, tem que ter uma política também para o teatro, sabe? Tem que estar em tudo, só que o norte é o trabalho de agitação, jornal, mais mídia digital, mais sites de jornal, né? Junto com o trabalho de propaganda, revista, mais trabalho editorial. Tem que ter. Isso é fundamental e vai continuar sendo fundamental. No dia que a gente chegar no nível de letramento, no padrão de sociabilidade e desenvolvimento das forças produtivas e de universalidade da internet que tem a China, aí a gente pode debater a funcionalidade do jornal em papel enquanto meio de comunicação. Mesmo que, lembrando que essa não é a única funcionalidade, porque há funcionalidades de sociabilidade, de aprender a falar em público, de conversar com as pessoas e por aí vai que a brigada de jornal possibilita. Como a gente não é a China, não está colocado para a gente ainda essa superação do jornal em papel como meio exclusivamente de comunicação. Aí, por último, alguém pode falar assim, mas Jones, os jornais grandes, Folha de São Paulo, Estadão, não sei o quê, veículos progressistas, Carta Capital, estão cada vez vendendo menos, com menos tiragem e tal. Pois é, gente, mas veja, aí a gente está falando de um modelo de jornalismo comercial, de um modelo comercial de jornalismo. Eu não vou entrar no debate desse vídeo sobre a crise do jornalismo. Meu amigo e camarada Pedro Maren, eu vivo falando do Pedro Maren porque ele é uma referência para mim, é um cara genial. Pedro Maren, na revista Ópera, tem vários materiais debatendo lá a crise do jornalismo e eu acho que o Pedro ele está muito correto que não é uma crise do jornalismo em abstrato, é uma crise de um modelo de jornalismo, percebe? Então, isso é importante, sim, para a gente considerar isso, mas veja, um papel de um jornal político, de um partido revolucionário, não é igual à função, né, e à circulação e à capacidade de sobrevivência de um jornal burguês como a Folha de São Paulo.
são coisas diferentes. Então, assim, ao meu ver, tá de parabéns as organizações políticas que conseguem manter seu jornal, a Nova Democracia, né, o Brasil de Fato, o A Verdade, tá de parabéns, para mim é exemplo. A gente pode discordar, concordar com a linha política, editorial do jornal e por aí vai, mas é isso, só de manter um jornal vivo, regular, com uma boa distribuição, tá fazendo muito, e agora chega, com a nossa humilde opinião, aquele que vem para ser o melhor jornal político do Brasil, o jornal O Futuro. Então, se você vê a brigadazinha do PCBR na rua, dê atenção, com carinho, compre o jornal com a galera, e assim que for liberado os mecanismos de assinatura do jornal e colocar nas bancas, a gente vai estar aqui, passando no canal, avisando, explicando tudo para vocês ficarem de olho, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.